Queridos amigos e amigas, é uma grata satisfação estar de retorno em mais um vídeo do bloco Psicologia Espírita, bloco do canal Raciocínios Espíritas. E mais uma oportunidade de explicarmos de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, de uma maneira rápida, um dos conceitos chaves essenciais para mais tarde estudarmos a obra de Joana de Ângeles, estudarmos a obra da Psicologia Espírita, de uma forma geral, dos autores que fazem correlação entre o pensamento psicológico acadêmico e as teses espíritas, ou então estudarmos alguma obra de psicologia e nós fazermos essa ponte com a doutrina espírita. Para isso, se faz necessário esses conceitos chaves que estamos aqui explicando. E esse vídeo é para falar sobre sombra. A sombra é um conceito de Carl Gustav Jung para definir mais um arquétipo do inconsciente coletivo. Nós já falamos sobre inconsciente coletivo, já falamos sobre arquétipos. A sombra é um desses arquétipos, é um desses temas centrais, um desses padrões que fazem parte da psicologia junguiana. A sombra talvez seja o arquétipo mais conhecido, mais popularizado. Existem livros sobre sombras, existem conceitos populares sobre sombra. Existe uma obra que ficou muito conhecida recentemente, O Efeito Sombra, que foi mais tarde transformada em vídeo, em filme, e várias colocações sobre o assunto. Talvez de todos os arquétipos, a sombra é o arquétipo realmente mais popular. Mas a sombra é um conceito importante da psicologia junguiana. Possivelmente, Jung conseguiu estruturar esse conceito a partir do mito da caverna de Platão. Aquele mito contado, segundo o próprio Platão, por Sócrates. Sócrates não contou diretamente, porque Sócrates não deixou nada escrito, e Platão escreveu esse mito da caverna, que fala de indivíduos presos em uma caverna, portanto na escuridão. O filósofo, ou homem, ou ser ideal, ou indivíduo que se liberta das algemas da ignorância, vai lá fora, encontra a luz, se ilumina e volta, mas os que estão aqui dentro não conseguem compreendê-lo, Então a sombra, esse arquétipo, esse tema, aparece em várias tradições e por isso é um arquétipo, um tema central. Se a gente for para examinar, a sombra está na figura, por exemplo, de Satanás, de Lúcifer, na interpretação de Carl Gustav Jung. Essa ideia do bem e do mal, o mal seria sombra, seria o lado obscuro da personalidade humana, seria o lado mais escuro da psique, seria a parte animal, instintiva, primitiva, aquela parte que quase sempre nós somos, mas nós ignoramos, ou aquela parte, como diz Jung, é a parte de nós que nós rejeitamos em nós mesmos. Ou não queremos saber, ignoramos, ou rejeitamos. É a parte que nós não acessamos, porque o ego se incomoda em acessar a sombra. Então essa é mais ou menos a ideia, É a parte, portanto, que está oculta ao ego, à consciência objetiva. Então a sombra, portanto, tem esse caráter e que não apenas guarda aquilo que é reprimido no indivíduo, ou seja, o meu lado que eu não quero reconhecer em mim, o meu lado que eu ignoro, que eu rejeito, mas também, para Jung, a sombra não digerida, não acessada, não buscada, não aprofundada, não iluminada, a sombra que não é entendida, a sombra que não é estudada, explorada, a sombra que não é buscada, essa sombra acaba sendo projetada pelo indivíduo nas pessoas ao seu redor ou nas situações pelas quais ele passa. É a famosa projeção ou projeção da sombra, quando eu não reconheço um aspecto negativo em mim e projeto nas outras pessoas, e identifico nos outros, e percebo nos outros. Por isso que Jung tem uma frase muito famosa que também viraliza nas redes sociais, que diz mais ou menos assim: toda vez que você se irrite ou se incomode com alguém, essa é uma ótima oportunidade de você conhecer a si mesmo mais. Ou seja, toda vez que você se incomoda com alguém, aquele incômodo está dizendo algo para você, que talvez seja um aspecto sombrio da sua personalidade, isso é um aspecto oculto que você ainda não acessou. Porque aquela pessoa me incomoda, porque aquela pessoa me gera. Eu não estou dizendo que não haja pessoas difíceis, eu não estou dizendo que não haja pessoas desconfortáveis, irritantes, mas porque aquela pessoa me afeta. Então, se está me afetando, tem algo meu que está vindo à tona. O que é que me incomoda, que afeta por conta da atitude da pessoa? O que é que reage em mim? O que é que no outro me incomoda tanto que eu reajo de maneira desconfortável? Então,
Claro, nem tudo que eu vejo no outro quer dizer que seja uma projeção de mim mesmo, porque às vezes há exageros e a popularização em relação a esse conceito. Não, se eu examino as coisas ao meu redor, eu consigo ver, inclusive, o que é positivo do que é negativo, de acordo com o meu discernimento, e o discernir é essencial. Isso não é projetar. Mas quando eu me envolvo emocionalmente, quando eu combato, quando eu me implico, quando eu me envolvo, ou quando eu me admiro de maneira exagerada, eu romantismo, eu deposito no outro aspectos muito positivos que talvez o outro não tenha, idealizo as pessoas, isso também é uma projeção, porque a sombra é aquilo que me é oculto. Não quer dizer que tudo que está na sombra é algo negativo. Porque, por exemplo, em algum sentido, tem coisas positivas que estão em minha sombra que eu ainda não acessei. Então isso é importante a gente considerar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito agressiva e reconheço isso, talvez o meu lado pacífico, o meu lado tranquilo, esteja na sombra. É importante eu colocar aqui uma coisa interessante. A sombra de Carl Gustav Jung é sinônimo para alguns autores, pelo menos para alguns autores pós-jungianos, a sombra de Jung é o mesmo que o inconsciente de Freud. Lembre que a gente está falando aqui do inconsciente freudiano, do inconsciente pessoal, do inconsciente individual, ou seja, aquele inconsciente individual que armazena desejos reprimidos, a parte instintiva da personalidade, a parte animal da personalidade, a parte que a gente recalca, que a gente reprime, né, e que gera os sintomas e todas as neuroses explicadas pela psicanálise freudiana. O inconsciente de Freud é o mesmo que sombra em Jung. Ou seja, sombra em Jung é sinônimo de inconsciente pessoal, pelo menos para boa parte dos autores que estudam a obra junguiana. Não é o caso do vídeo, talvez um outro vídeo a gente possa até falar nisso, talvez se houver necessidade, mas aqui é uma grande reflexão, né? Se Freud postulava a existência do inconsciente pessoal e Jung postulava a existência do inconsciente coletivo além do pessoal, só que no inconsciente coletivo há os arquétipos e nesses arquétipos há um arquétipo sombra, que é o próprio inconsciente pessoal. Veja que coisa interessante. Chega a ponto de alguns suporem que na psicologia de Jung só há o inconsciente coletivo, já que o inconsciente pessoal está embutido no próprio inconsciente coletivo, com o nome de sombra. Uma vez, repito, que na psicologia junguiana, o inconsciente pessoal de Freud é um arquétipo. Mas aqui é uma discussão mais complicada, mais sofisticada, que talvez não precisaremos para estudar a obra de Joana de Ângeles, principalmente, e dos autores que abordam essa conexão da psicologia espírita, principalmente Joana de Ângeles e Jorge André dos Santos. O ponto que Jung difere de Freud é que no inconsciente freudiano, o conceito do inconsciente freudiano é que ali há um depósito que é armazenado e reprimido, conteúdos, e que quase sempre gera neuroses, sintomas, somatizações, conflitos, perturbações. Na psicologia junguiana, não necessariamente. O inconsciente ou a sombra também tem um aspecto positivo, que é o aspecto da espontaneidade, da criatividade. É uma energia que está ali acumulada, é uma energia que muitas vezes está em sombra, portanto, em dimensão sombria, e pode vir à tona com disposição, com proatividade, com agressividade no bom sentido da palavra, né? Com determinação, com assertividade e assim por diante. Então, a sombra tem esse caráter positivo, principalmente quando o indivíduo consegue ir descobrindo-a e assimilando pelo seu ego. Uma coisa importante considerar é que alguns estudiosos pós-Jung consideram dois tipos de sombra: sombra densa e sombra dourada. A sombra densa é a sombra técnica que a gente está falando aqui, a sombra genericamente falando de Jung. E a sombra dourada, para alguns autores junguianos, é aquela sombra que é uma sombra mais tênue, que é sinônimo de ignorância, que facilmente é iluminada pela informação, ou seja, é muito mais a ausência de conhecimento, de dados, de conteúdo informativo, do que necessariamente algo de natureza emocional. Agora, a sombra, genericamente falando, a sombra clássica é aquela dimensão emocional que a gente não aceita em nós, que a gente não admite em nós e que permanece quase sempre oculta e ignorada.